Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor de Física do município de Piraquara e venho aqui estar contribuindo com vocês um pouco da parte da Física. Antes de começar essa aula, gostaria de mandar um grande abraço para os meus estudantes, seja dos estudantes que eu trabalho de maneira presencial e também estudantes de todo o Paraná, então sejam muito bem-vindos nesse abraço virtual. Então vamos ali algumas explanações para essa aula. Antes disso, uma informação para vocês ali. Então, assim, aos estudantes que estão assistindo as aulas pela televisão, entreguem as suas tarefas na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, pessoal, a dica para vocês é de que notifique a sua escola. Qualquer situação que venha ocorrer, faça com que sua pedagoga, seus professores, a direção, a equipe diretiva esteja ciente da situação que está ocorrendo com você. Cada caso pode ser tratado de maneira peculiar, mas notifique eles para que eles saibam o que está ocorrendo, ok? Então, sem mais delongas, vamos ali para a nossa aula, começando direto com um exercício para retomarmos a aula anterior. Olha o que ele diz ali, sabendo que essa onda possui velocidade de propagação de 300 metros por segundo, determine na letra A a amplitude da onda, na letra B o comprimento da onda, na letra C a frequência da onda e na letra D o período da onda. Vamos compreender o que está ocorrendo ali, certo? Então, temos que essa onda, ela nasce no eixo da horizontal, avançando para cima, chegando na sua crista, aonde você vai ter uma demarcação, e essa demarcação vai fazer com que essa onda avance para a parte inferior, novamente tem uma crista e vá para o próximo vale, e essa demarcação vai pegar então essa primeira crista e esse segundo vale, e aí você vai ter uma discriminação de 2,25 centímetros. Ele mostra que do pico máximo até o pico mínimo você vai estar trabalhando com 1,6 centímetros. Então fica isso como dica para vocês fazerem a resolução, que logo voltamos.
Avançando lá então, prezado estudante, vamos avançar ali e determinar então o que ele vai querer ali, que é a amplitude da onda. Lembrando que os dados que temos como referência é a velocidade de propagação, 300 metros por segundo, e a discriminação do gráfico, que vamos verificar de maneira mais detalhada agora. Perceba que você vai ter do pico máximo até o pico mínimo, ali o correspondente a 1,6 centímetros. E a amplitude da onda é a metade desse correspondente, ou seja, 0,8 centímetros, certo? Avançando para a nossa letra B, ele pede para determinarmos o comprimento de onda e preste muita atenção nesse gráfico, certo? Eu peguei ali a marcação, aonde temos ali como o início da estrutura ao qual você vai medir o gráfico, foi demarcado ali então com uma reta vertical vermelha e foi segmentando ali, avançando do ponto máximo para o ponto mínimo até que chegássemos ali em 3 espaços. Certo? E esses 3 espaços, o que a gente faz? Pegamos o valor correspondente da medição que foi atribuída no gráfico e dividimos por 3. Nesse correspondente, o que temos ali? Os 3 fragmentos que você tem do gráfico. Eu multiplico por 2, por quê? Porque 2 componentes desse ali vão gerar o meu comprimento de onda. Se eu for analisar fazendo essa estruturação, eu vou ter ali 2, que multiplica 2,25, que vai dar ali 4,5, que eu vou dividir por 3. Por que 3? São 3 segmentos que eu tenho nesse gráfico ali. Ao fazer isso, chegamos que o nosso comprimento de onda é 1,5 centímetros, ok? Avançando nesse contexto, o que temos ali? Ele pede também a ideia da frequência da onda. Lembrando que a frequência da onda eu tenho que estar trabalhando com o comprimento dela definido em metros. Acabamos de determinar que ela vale 1,5 centímetros. Em dicas que eu dei em aulas anteriores, fica para vocês ali. Quando você tem um valor que está definido em centímetro para você converter para metro, pega a inicial, centímetro, divida por 100. Caso fosse milímetro, dividiria por 1000. Então você tem essas contribuições ali, certo? Ao fazer 1,5 divididos então por 100, vamos ter 0,015 metros. Então temos essa nossa contribuição. Para analisarmos então a frequência, temos a equação V igual a comprimento de onda vezes a frequência. Isolando a frequência, vai ficar a velocidade divididos pelo comprimento de onda, definido então como 300 divididos por 0,015, chegamos em uma frequência de 20.000 Hz, podendo ser denominada também como 20 kHz, ok? Então sempre atentos com isso. Lembrando que na física, o 1000 você pode compactar na letra K. Avançando então, temos aqui o período da onda e vamos lá. O período, pessoal, é o inverso da frequência, então o tempo vai ser 1 sobre f. Como eu tenho ali 1 sobre 20.000, isso vai dar o nosso correspondente a 0,00005 segundos. Lembrando que essa denominação também pode aparecer como notação científica. Lembrando que o 5 ele aparece lá na quinta casa após a vírgula, podendo ser também representado como 5 vezes 10 elevado a menos 5 segundos. Ok? Então são as formas que você tem para descrever esse fenômeno. Avançando para a nossa próxima tela, representado como eu disse para vocês, 5 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Vamos ter aqui o princípio de Huygens. Esse nome tem a denominação ali de Christian Huygens, que ele é holandês. Então a forma que eu vou estar verbalizando para vocês vai ser de uma maneira mais abrasileirada, vamos dizer assim. Olha o que ele diz ali, Essa teoria diz que cada frente de onda atua como uma nova fonte, gerando novas ondas de mesma frequência e comprimento de onda. Esse princípio é atribuído a Christian Huygens justamente pelo fato de que ele foi uma das primeiras pessoas que estudou de maneira mais incisiva esse correspondente. Mas vamos ali ao nosso GIF. Perceba, você vai ter ali a oscilação dessa onda, como se fosse uma gota de água que estivesse caindo, vai gerar essa ondulação. Essa ondulação vai manter sempre esse mesmo formato. Então você pode definir que o comprimento de onda vai ser uma constante ao longo do tempo, certo? Avançando, que temos ali, então dentro desse princípio, olha o que ele diz ali, para ondas bi e tridimensionais, define-se frente de onda o conjunto que contém todos os pontos de um determinado meio, que são
atingidos simultaneamente pela onda que se propaga em um determinado instante de tempo. Bom, temos a imagem que vai dar um suporte e aqui eu quis deixar um pouco mais detalhado para vocês, colocando essa circunferência vermelha ao redor. Quando você consegue perceber esses determinados espaçamentos que temos ali, você vai perceber uma simetria. E essa simetria que você tem como correspondência vai manter como constante o comprimento de onda. Aqui eu peguei apenas duas que eu deixei aqui como sequencial, ó. Mas você vai ter o mesmo comprimento de onda aqui. Se você for pegar a próxima crista subsequente, então você consegue manter um padrão. E esse padrão então é definido como princípio de Huygens. Avançando na tela, temos que uma onda, você pode definir ela de maneira bidimensional ou também tridimensional. Quando você analisa uma onda bidimensional, imagina que você soltou uma pedra na superfície de um lago ou de um aquário. Então você vai perceber que vai haver ondulações. Quando você fala alguma coisa, dessa vez é a sua voz que se propaga no ambiente de maneira tridimensional, avançando para frente, para o lado, para trás, para cima, para baixo. Então você consegue ter essa correspondência, por isso definido como tridimensional. Mas, independente da circunstância, você vai ter essa frente de onda que vai estar avançando. Então, esse é o contexto que temos. Essa frente de onda, comparado com a próxima simulação, vamos dizer assim, que venha na sequência, vai manter esse comprimento de onda de maneira constante. Quando você joga uma pedra na superfície de um lago, você percebe isso. Então existe uma constância. Então isso é a caracterização que você vai ter definida então aqui como essa frente de onda, aonde essa primeira avança e o restante vai manter o mesmo comprimento de onda, seja de uma forma bidimensional ou de uma maneira tridimensional, ok? Avançando então para a nossa próxima tela, temos aqui, ó, também uma frente de onda, porém avançando de maneira sistemática, não de forma ondulada, mas sim você vai ter ela avançando em linha reta. Da mesma maneira, você vai ter aqui, ó, os comprimentos de onda acabam se mantendo constante. Dessa vez eu tenho o eixo X como correspondência e tenho essa frente de onda na vertical perpendicular a esse eixo e ela vai avançando de maneira sistemática. Da mesma forma, sempre igual ou sempre equivalente. Avançando aqui então na nossa próxima tela, vamos ter um contexto que a gente chama de difração. Me acompanhe na tela. Mas o que acontece se existir um obstáculo no meio do caminho? A tendência do sistema em deslocamento é o de se adequar à região aonde possa se propagar. Chamamos isso então de difração. Olha um detalhe. A difração só ocorre quando o tamanho do obstáculo é de mesma ordem e grandeza do comprimento de onda. Um detalhe que eu venho falar para você, querido estudante. Se você está na sua residência e você ouve um cachorro latindo ou uma freada de um veículo, necessariamente você não precisa ter visto o contexto para que você venha a ouvir ele. Se você está no seu quarto, você pode ouvir barulhos externos a ele. Então, não quer dizer que necessariamente esse barulho, esse fenômeno, essa situação ocorreu na sua linha de frente, com o som vindo direto. Às vezes, a janela do fundo do seu quarto está para o fundo da casa e aí você escuta um barulho no asfalto que está lá na parte da frente da sua casa. E mesmo com a porta fechada, você acaba ouvindo esse barulho. Então, essa atribuição vai fazer com que o som consiga contornar o obstáculo. Aí vem a ideia da difração. Um vizinho teu chamando pelo seu nome, alguém batendo palmas no seu portão, então você tem essa contribuição, ok? Vamos avançar para a tela novamente? Então, olha o que podemos pegar como referência. Temos aqui uma frente de onda avançando na vertical, certo? Você tem um obstáculo, você tem uma barreira, e aí essa onda ela vai passar por esse espaçamento. Nessa ideia dele passar por esse espaçamento, percebam que você vai começar de uma maneira um pouco pequena e você vai ampliar a ideia da frente de onda conforme ela está avançando, que é o que temos aqui na imagem da esquerda, onde você tem apenas uma abertura. E aí você vai ter a propagação da onda, vai ocorrer por intermédio dessa abertura. Já na imagem que temos à direita, eu tenho dois orifícios. Com isso, a onda vai pegar esse caminho como correspondência.
e você vai ter essa ideia sistemática, onde ele consegue estar avançando, passando ou transpassando por esse obstáculo, certo? Então, vamos avançar para a nossa próxima tela? Temos um quiz sobre o princípio de Huygens. Marque verdadeiro ou falso nas alternativas a seguir. Primeira delas, a frente de onda não tem um padrão de propagação, pois as ondas têm diferentes frequências. Segunda, cada frente de onda se comporta como uma nova fonte. Na terceira, as ondas têm o mesmo comprimento de onda a cada frente de onda. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezado estudante, analisando então nossas alternativas. A primeira delas,
A frente de onda não tem um padrão de propagação, pois as ondas têm diferentes frequências. Aqui um detalhe que eu venho trazer para vocês ali. Algumas palavras são muito fortes aonde elas venham aparecer. É o caso do não, sempre, nunca, jamais. Geralmente deixa a opção errada. Então vamos avançar aqui. Nesse contexto você vai ter um padrão de simetria, então é falsa essa alternativa. Vamos à segunda opção. Cada frente de onda se comporta como uma nova fonte. Perfeito, é isso mesmo que temos como correspondência. Vamos para a próxima. As ondas têm o mesmo comprimento de onda a cada frente de onda. Perfeito, é exatamente esse o princípio que estamos analisando. Avançando então, ali para a nossa próxima tela, temos aqui mais um quiz. A capacidade de uma onda contornar obstáculos ou atravessar fendas, atingindo regiões impossíveis para uma propagação retilínea, chama-se, vamos às opções, na letra A, deflexão, na letra B, difração, na letra C, difusão, na letra D, refração. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, me acompanhe aqui no enunciado. A capacidade de uma onda contornar obstáculos ou atravessar fendas, atingindo regiões impossíveis para uma propagação retilínea, chama-se então difração. Isso é a caracterização que eu havia comentado um pouquinho antes, onde se você está no seu quarto, alguém bate palmas na frente da sua residência, um cachorro late, então você consegue ter essa atribuição, ok? Avançando então para a nossa próxima tela, temos aqui mais um quiz. O fenômeno ondulatório da figura é... Então, percebam a imagem que temos ali. Uma frente de onda avançando na vertical tem um obstáculo onde tem uma fenda. E você vai ter que essa onda acaba transpassando por essa fenda. Qual que é o nome dessa situação? Vamos às opções. Na letra A, difração. Na letra B, polarização. Na letra C, reflexão. Na letra D, refração. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Avançando então, prezado estudante, lembrando novamente que a atribuição gráfica dá um suporte muito amplo para que você venha ter a discriminação do que é a situação-problema. Me acompanhe novamente no gráfico. Então, a frente de onda está avançando na vertical. Existe então uma fenda por onde passa esse fluxo ou essa onda acaba avançando. Temos então que esse fenômeno é chamado de difração, ok? Avançando para a nossa próxima tela, temos aqui um conjunto e percebam o que está ocorrendo. Existe uma frente de onda que está avançando na vertical e nesse caso vai ter diversos obstáculos ali colocados na vertical, aonde você tem diversas aberturas. Então, o que acontece com essa frente de onda? Ela vai passar por todas elas. Então, você vai gerar nessa segunda parte aqui como se fosse uma atribuição um pouco mais bagunçada. Então, você tem um conjunto de inúmeras ondas que vão estar passando e você tem um novo obstáculo. Percebam que nesse segundo obstáculo que você tem, o número de fendas é muito menor. E quando você avança, toda essa parte maluca que está avançando aqui, de uma maneira bem conturbada, ela parece ficar de forma um pouco mais organizada. Por quê? Você está limitando ainda mais o espaço que você vai estar passando. Quando acontece isso, então percebam, parece que tem um perfil muito mais organizado nesse trecho mais central. E aí, novamente, tem um obstáculo, novamente eu passo ali então por orifícios, nesse caso 2. O que acontece? Toda essa bagunça que estava tendo aqui, percebam que está gerando uma coisa parece que um pouco mais calma. E está avançando essa ideia, passando então por essas fendas, até que eu chegue ali nesse meu último obstáculo, que tem apenas uma única fenda, e percebam que você vai ter um deslocamento que parece que está avançando com mais calma. Então isso é a caracterização que a gente consegue estar trabalhando, com uma, duas ou muito mais fendas como referência. Avançando então para a próxima tela, temos ali, sobre o princípio de Huygens, assinale a afirmação errada. Letra A. Cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma fonte de ondas secundárias. Letra B. As ondas secundárias possuem a mesma frequência, mas não necessariamente a mesma velocidade nem o mesmo comprimento de onda. Na letra C, explica o fenômeno da difração. Na letra D, a nova frente de onda é envoltória das ondas secundárias. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Pessoal, galerinha, sempre atentos nesse contexto que vai estar ocorrendo. Olha, um detalhe muito importante do enunciado, olha o que ele pede para você. Ele pede alternativa errada. Então, assim, é tão automático você analisar o que está certo, você já vai e marca. Gente, é o errado, errado. Atento com isso. Então, vamos lá. Na letra A. Cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma fonte de onda secundária. Perfeito, isso mesmo. Na letra B. As ondas secundárias possuem a mesma frequência, mas não necessariamente a mesma velocidade nem o mesmo comprimento de onda. Tem algo estranho no meio do caminho. Vamos às outras opções. Na letra C, explica o fenômeno da difração. Perfeito. Na letra D, a nova frente de onda é a envoltória das ondas secundárias. É exatamente esse o fenômeno que temos como correspondência. Então, a alternativa errada que temos aqui é a letra B, certo? Então, dentro das atribuições que tivemos ao longo dessa aula, vimos o princípio de Huygens e também o aspecto da difração. Então, um grande abraço para vocês e nos vemos na nossa próxima aula.